Vamos entender direitinho como Stephen Curry simplesmente pegou as leis estabelecidas da física dentro do basquete e quebrou todas elas. O maior obstáculo para descobrir a verdade não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. Galileu Galilei. Bom, vamos mergulhar nisso. Sabe, essa frase famosa do Galileu é a chave perfeita para a gente entender a magnitude do que aconteceu na NBA. Pensa bem, assim como Galileu foi perseguido por provar que a Terra girava em torno do Sol, a carreira do Curry funcionou como um experimento de longo prazo que bateu de frente e destruiu aquela ilusão de conhecimento que dominava o esporte. E para entender o impacto dessa revolução, a gente precisa voltar para a nossa parte 1, a ilusão do conhecimento. Olha só como o basquete era antes de 2009. O mais impressionante é notar como as crenças estavam totalmente engessadas na época. A regra de ouro era muito clara. Os times precisavam jogar de dentro para fora usando os pivôs. Os arremessos de 3 pontos eram vistos só como um complemento, um recurso que deixava o ataque desequilibrado se fosse usado como base. E o principal dogma de todos, a eficiência do arremesso, estava diretamente ligada a quão perto do aro o jogador estava. Essas eram as verdades absolutas, inquestionáveis, que ditavam as estratégias e as escolhas de draft na liga inteira. Só que existia um baita ponto cego matemático nessa história toda. E ele tem um número, 1,62. Até então, ninguém tinha parado para modelar o que aconteceria se um jogador conseguisse arremessar a 35 pés de distância com impressionante 54% de eficiência. O resultado disso? Um rendimento absurdo e sem precedentes de 1,62 pontos por tentativa. É uma matemática que supera muito as bandejas ou lances livres. Mas, naquele momento, a Liga via isso como uma total impossibilidade teórica. O que nos leva à parte 2, o draft e o erro. É aqui que a gente cruza com o ano de 2009, quando 6 grandes organizações erraram feio no cálculo de um talento geracional. E isso ilustra muito bem o paralelo da nossa análise. Na esquerda, a gente tem a Inquisição punindo Galileu por trazer evidências que acabavam com a visão tradicional do universo. Na direita, os times do draft de 2009. E é super importante deixar claro, os olheiros não eram incompetentes não. Eles só estavam filtrando as observações de um armador que ainda por cima tinha um histórico de lesões usando um modelo estrutural completamente obsoleto. Eles estavam completamente cegos pela ilusão do conhecimento. E para colocar as cartas na mesa, a franquia do Golden State Warriors não teve um momento de epifania ou uma visão superior. Eles simplesmente tinham a 7ª escolha na mão. O Curry só sobrou para eles porque as 6 equipes que vieram antes cometeram um erro crasso, totalmente baseadas naqueles modelos ultrapassados do passado. Chegamos então à parte 3, o colapso do paradigma. Esse foi o momento exato em que as evidências empíricas começaram a se acumular tão rápido que ficou impossível manter o modelo antigo de pé. Na temporada de 2015 e 2016, a explosão aconteceu. Foram absurdos 402 arremessos de 3 convertidos pelo Curry. Ele simplesmente triturou o recorde anterior e levou o primeiro e único prêmio de MVP unânime da história da NBA. Galileu sabia muito bem que o volume destrói um paradigma. Com essa enxurrada de acertos, aquela velha teoria de que um arremesso longo era só uma anomalia desmoronou. Era a nova gravidade do basquete agindo em tempo real. E isso ilustra brilhantemente o desespero tático de tentar defender o indefensável. Dá uma olhada nessa armadilha defensiva. Se a defesa aperta a marcação lá longe, a 30 pés da cesta, o Curry passa fácil e infiltra. Se a defesa recua para proteger o aro, ele manda o arremesso de 3 de longe mesmo. Era a falência documentada passo a passo daqueles princípios antigos que diziam que distância é igual a segurança. Não era mais. Só que, claro, uma anomalia isolada não é ciência. Então vamos para a parte 4, a consistência da engenharia. Uma temporada espetacular poderia ser só um evento isolado, né? Mas o que veio depois foi um processo mecânico implacável. Estamos falando de um volume colossal de mais de 4.225 acertos na carreira. E a parte mais fascinante? Uma parcela enorme dessas tentativas seria considerado um erro fundamental se fosse com qualquer outro jogador. O basquete ensinou o mundo a ignorar essas opções, enquanto Curry foi lá e construiu um império cirurgicamente em cima do que os sistemas antigos chamavam de desperdício. E para quem ainda acha que foi só uma fase ou noites muito inspiradas, é só olhar para essa marca incrível, 268 jogos seguidos convertendo pelo menos uma bola de 3 pontos. Isso não é sorte, pessoal. Isso é aplicação pura de engenharia de alta precisão. Foi a prova empírica que transformou um experimento ousado numa nova lei incontestável dentro de quadra. E aí, a gente chega em fevereiro de 2025, com aquele arremesso quase do meio da quadra, a 51 pés da cesta contra o Orlando Magic. Qual foi a reação do público? A mesma daquela galera que viu Galileu jogar pesos lá da Torre de Pisa.
Em vez de aceitarem as novas leis da física que estavam bem ali na frente deles, muitos preferiram questionar a validade do que estavam vendo. Ficaram maravilhados? Sim, mas ainda com a cabeça totalmente presa nas limitações antigas da quadra. Como o basquete reagiu a essa montanha de dados ao longo de quase 2 décadas? Bom, o padrão é super claro. Em 2009, a reação institucional foi simplesmente fechar os olhos e ignorar a anomalia. Em 2016, quando os números já estavam estourando, rolou aquela tentativa desesperada de copiar a mecânica superficial, sabe? Todo mundo começou a arremessar mais de 3. Mas o detalhe que muita gente ainda não pegou, mesmo agora em 2025, é a questão mais profunda. A liga copiou o volume, mas quase ninguém foi treinado desde a base para descobrir onde de fato ficam os limites reais do potencial humano eficiente. E isso deixa uma pulga atrás da orelha gigantesca. Aquela ilusão do conhecimento que puniu Galileu e ignorou Curry no draft prova que métodos engessados sempre falham quando batem de frente com anomalias sistematicamente testadas. A grande questão que fica no ar é: se o mundo do basquete passou décadas completamente errado sobre o que era viável a 35 pés da cesta, quantas outras verdades absolutas que a gente segue hoje não passam de ilusões criadas por treinamentos defasados?